Gente, eu quero falar um pouquinho agora sobre as eleições também no Congresso Nacional, por isso eu vou chamar o Bruno Pinheiro, que vai conversar com o parlamentar ali agora. Com quem que você está aí, Bruno? Fala pra gente. Oi, Evandro, ótima tarde a você novamente. Estou com o senador Eduardo Girão, do Novo, que também está nessa disputa pela presidência do Senado e conversa com a gente aqui ao vivo no nosso espaço também, que foi montado pela equipe da Jovem Pan. Aliás, muito obrigado, agradecer a equipe também, todo o departamento responsável que elaborou este espaço para a gente conversar aqui ao vivo com os parlamentares. O senador Eduardo Girão, do Partido Novo, também é candidato. O senhor está fazendo uma campanha, inclusive, pelo voto aberto. O senhor me disse que a única forma de vencer essa eleição. A um dia da eleição, como está na contagem de votos do senhor? Fazer uma espécie de boca de urna aqui para saber como está a contagem de votos e o que o senhor está sentindo dessa corrida pela mesa diretora. Olha, eu acredito, muito boa tarde a todos vocês que fazem a Jovem Pan, o público que está nos assistindo. Eu acredito que o tripé da boa política é coerência, é integridade e é coragem. Então nós estamos vivendo um momento de catarse importante nessa eleição para a presidência do Senado, onde uma figura já conhecida, que já foi presidente, através do continuismo, quer voltar. Isso aqui não é um clube privado, onde você vai trocando peças e você não tem alternância de poder de verdade. O Davi Alcolumbre foi eleito com voto aberto. No discurso de posse, ele se comprometeu a que aquela sessão que ele foi eleito seria a última, que tinha ainda esse instrumento previsto do voto secreto. Não moveu uma palha para que nós tivéssemos transparência nas eleições. E nós vamos continuar lutando. Todas as eleições que eu participei aqui de presidência do Senado, eu mostrei o voto e vejo que colegas, inclusive muitos deles, assinaram propostas para o voto aberto. Está registrado dentro da casa várias propostas nesse sentido e eu espero que esses colegas senadores, eles se libertem, porque eu acho que amanhã é a redenção de um Senado que está avacalhado perante a sociedade brasileira. Essa é a grande realidade. As pessoas estão cada vez mais apartadas da Casa Revisora da República, a imagem está lá embaixo e só vem caindo. Ou a gente agora retoma com um presidente que possa fazer o reequilíbrio entre os poderes. O Senado se dá o respeito diante de outros poderes, coibir abusos, promover realmente o que só ele pode fazer, por exemplo, que é impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que isso vem sendo engavetado simultaneamente, de forma sucessiva na casa, e a gente está vendo aí cada vez mais, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal legislar em nosso lugar e a insegurança jurídica tomar conta do nosso país. Se o senhor ouvir isso de um outro candidato, ou que seja do Alcolumbre, na hora da votação, como o senhor fez na campanha anterior, que na hora do voto o senhor acabou retirando essa candidatura, existe algum tipo de acordo que o senhor aceite ouvir para poder retirar a candidatura na hora dessa votação, senador? De maneira nenhuma, Naquele momento, em 2023, que eu retirei na hora a minha candidatura, é porque Rogério Marinho tinha mais votos, era uma oposição ali que a gente estava buscando exatamente fazer a alternância de poder dentro da casa, e eu fiz o gesto naquele momento para a gente tentar ganhar essa eleição. A gente sabe que o jogo é bruto, que são muitos cargos que estão em jogo, que isso é decidido muito tempo, uma coisa de carta marcada. Mas a sociedade está dando um grande exemplo para esses políticos tradicionais. A sociedade está fazendo uma ampla campanha para que o senador mostre seu voto. Vai votar no Davi Alcolumbre? Mostra seu voto. Vai votar em mim ou nos outros candidatos? Mostre o voto. Acho que a população tem o direito de saber, num momento dramático que até presos políticos, em pleno século XXI, nós temos no Brasil. Milhares de brasileiros sem direito à defesa, ao contraditório, os seus advogados sem acesso aos autos, A gente tem visto barbaridades aí, uma brasileira que pintou a estátua num protesto, de batom, com 2 filhos pequenos, 15, 17 anos, e as filhas. Será que essa é uma medida correta? Um negócio que você tira ali com água,
né? Então o que a gente está vendo são barbaridades. Jornalistas, colegas seus que estão com a rede social bloqueada por ordem judicial, que estão com passaporte retido, cancelado, e conta bancária, que o cara trabalhou a vida inteira, desde estagiário, bloquearam a conta dele por causa das suas opiniões. Isso é democracia em que lugar do mundo? Então nós estamos vivendo, infelizmente, uma ditadura na toga, e só o Senado pode buscar o reequilíbrio para colocar ordem no Brasil, porque nós estamos vivendo uma insegurança jurídica sem precedentes. A gente vai acompanhar, Evandro, também ouvir os outros nomes que estão nessa disputa. A eleição amanhã às 10 da manhã, e o senhor então continua conversando com os parlamentares para conseguir o número de votos. Senador, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan. Muito obrigado, até a última hora, com muita esperança. É óbvio que se a gente tivesse mais líderes, né, do Brasil chamando pelo voto aberto, formadores de opinião, quem é que ganha com voto secreto? Né? Então chega de segredismo na República. Amanhã é uma decisão muito importante, e acompanhe e peça ao seu senador o voto transparente. Evandro, só um ponto importante, a gente está conversando aqui com o senador Eduardo Girão, o senador Davi Alcolumbre, que também é candidato. Ele adotou uma campanha um pouco diferente, que é de não conversar com a imprensa nesse momento, então ele não tem conversado, o espaço segue aberto para a gente conversar com os demais candidatos, mas foi uma forma que o senador Davi Alcolumbre adotou de então não conversar, e a expectativa é que somente após a eleição ele faça um pronunciamento aqui no Senado Federal. Evandro. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Agradeço também a participação do senador Eduardo Girão. Um ótimo trabalho para vocês. Só para a gente arrematar, Zé Maria Trindade, o que você achou dessa proposta do senador Girão de todo mundo abrir o seu voto ali no Senado? Pois é, foi uma estratégia usada para derrotar Renan Calheiros. Tudo estava certo e arrumado que Renan Calheiros seria o presidente do Senado Federal. A cúpula acertou isso. Mas aí apareceram candidatos dentro do próprio MDB, né, do PMDB, como a senadora Tebet. Ela, na época, desafiou o Renan Calheiros, Simone Tebet, e aí ela retirou a candidatura e Davi Alcolumbre manteve, e usaram a seguinte estratégia, uma estratégia de marketing muito inteligente, de levar a disputa para fora do Senado Federal. A votação é secreta, segundo o regimento, né? No Senado é através de cédula, né? Eu coloco na urna, vira a urna, conta as cédulas e faz a apuração. E aí usaram essa estratégia, inclusive com a ideia foi do senador Eduardo Girão, que é um grande senador, sangue novo na política, muito importante. E aí usaram essa estratégia ao votar. O senador é um voto secreto, mas ele apontava para a Câmara da TV Senado e colocava o voto lá, né? Isso constrangeu muita gente e foi uma atitude nova. Pensaram até em punir senador que fizesse isso, porque se tratava de uma quebra de regimento, que é a votação secreta. Então, assim, é possível fazer isso, mas desta vez a campanha não está tão forte como naquela contra Renan Calheiros, que foi uma campanha para fora do Congresso Nacional. Então, presta atenção na novidade. Em vez de discutir no Senado, o Davi Alcolumbre e a Simone Tebet fizeram uma campanha de fora para pressionar os senadores. Na Câmara, é explícito lá que não pode ver o voto do deputado, até porque será na urna eletrônica, né? É urna eletrônica. Exatamente. No Senado a votação ali é impressa, mas na Câmara dos Deputados é a urna eletrônica sem comprovante impresso. Fala, Piperno, o que foi, para arrematar? Eu acho a proposta demagógica. Eu acho que, por exemplo, se o parlamentar vai votar um projeto como, por exemplo, a saidinha, a sociedade tem o direito de saber como o seu parlamentar se posiciona. Perfeito. Agora, quando a gente fala em eleição, se o parlamentar quiser tomar a iniciativa de mostrar o voto dele, o problema é dele. Mas eu acho que constranger os demais e querer obrigar os demais a abrir o voto, aí é uma proposta demagógica. Eu insisto, quando o senador Girão fala, por exemplo, em ditadura da toga, que o Senado tem que se posicionar em relação a isso e tal, é um direito que ele tem, uma posição dele, mas eu também sempre lembro aqui, não foram poucas as vezes, que no dia 30 de novembro de 2022, ele presidiu uma sessão de 11h30 da Comissão de Transparência e Fiscalização, em que vários parlamentares, de forma
absolutamente sem censura e desabrida e tal, tomaram posições de defesa de golpe. Houve deputado que falou, olha, os militares têm que tomar uma posição para não deixar o presidente tomar posse. Então, vejam, eu gostaria também que o senador algum dia se posicionasse em relação a isso.